Olá, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. E boa madrugada para quem é de madrugada como eu. Então, estamos aqui agora para finalizarmos o nosso conteúdo de novembro e dezembro. Então vamos dar continuidade à nossa aula, onde você agora pega o seu folioso e procura a página 273 do seu livro no tópico Renascimento Científico. Então, hoje é terça-feira, são 8 horas e 1 minuto. Enquanto você pega o seu livro, lembrem de tudo que nós já estudamos. Nós estamos no capítulo 13, que é o último capítulo do mês do livro, capítulo 14, que é o último capítulo do nosso livro, é o último capítulo que nós vamos estudar neste ano de 2020, o ano da pandemia, um ano complicado, mas vocês todos estão muito bem. Nas notas de vocês estão de parabéns na visualização das aulas, na frequência, na participação na plataforma. Dar os parabéns para vocês, continuem assim. Espero que o ano que vem as coisas voltem ao normal. Se não voltarem, basta manter o mesmo ritmo que vocês estão, tirando o máximo daquilo que é possível nesse momento difícil, certo? Então, Renascimento e Reforma Religiosa, capítulo 14, nós estudamos Renascimento, o que é o Renascimento, os motivos que levaram ao Renascimento, as causas do Renascimento, onde o Renascimento surgiu, as 3 fases do Renascimento na Itália, depois da sua expansão para outros países da Europa. Nós falamos de alguns filósofos, de alguns estudiosos, de alguns cientistas que destacaram, e logo após o Renascimento, a gente vai para a nossa segunda parte desse capítulo. É um assunto à parte, mas ele se relaciona diretamente com o Renascimento, que é a Reforma Protestante. As reformas, vem a Reforma Protestante, logo depois vem a Reforma Católica, que é chamada de Contra-Reforma, certo? Então, a página 273, Renascimento Científico. Então, durante o Renascimento, aquelas verdades que eram defendidas pela Igreja Católica eram verdades absolutas. Vocês lembram? Contestar a Igreja Católica era uma heresia. Então você era condenado à morte, na fogueira, tinha várias formas de tortura, certo? Então esse renascimento científico, ele vem agora usando um método, uma técnica. Primeiro é a observação metódica. Então eles observam de forma metódica, calculada, analisada, medida e pesada os fenômenos para poder explicá-los. Ele não inventa uma explicação fantasiosa. Então daí você percebe que há a primeira contestação sobre a explicação que vinha da Igreja Católica. Depois, a outra base do pensamento científico, do renascimento científico, é a experiência, o empirismo. Então, é aquela maneira de fazer as coisas pela experiência produzida de modos de fazer anterior. Então, é o know-how, aprender a fazer fazendo. E a partir desse momento, aprender a fazer fazendo, você consegue fazer análise, o estudo, e você vai, então, capitularizando o conhecimento, você vai repassando o conhecimento e você vai mostrando como as coisas são feitas. Isso vai levar a um extraordinário avanço científico. Então, quanto mais se buscava conhecimento, mais a ciência ia se desenvolvendo.
E no desenvolvimento da ciência vão surgir áreas da ciência como a astronomia, a primeira delas, depois a matemática, a física e a medicina. O livro de vocês, na página que nós estamos, 273, ele dá destaque para a primeira parte, que é a astronomia. Ele traz logo o primeiro cientista, primeiro astrônomo, Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Então, Nicolau Copérnico vai contestar a primeira afirmação da Igreja Católica, que era a afirmação do geocentrismo. O que era o geocentrismo que a Igreja Católica defendia? Que a Terra era o centro do universo. Então a Igreja Católica dizia que a Terra ficava no centro e todos os astros giravam em torno da Terra. E Nicolau Copérnico vai trazer uma nova visão que recebe o nome de heliocentrismo. Hélio de Sol. Então o heliocentrismo diz que, na verdade, a Terra é um astro como outro qualquer. E é o Sol que é o centro do universo. É o Sol que é o centro do universo. Logo depois de Nicolau Copérnico, vem outro astrônomo, Giordano Bruno. Giordano Bruno, 1548 a 1642, morreu em 1642. Ele vai difundir as ideias de Nicolau Copérnico. Mas além dele difundir, ele vai debater, ele vai levar para discussões em universidades. E ele foi tão audacioso que ele tentou convencer o Papa que a sua teoria estava correta. O que acontece com ele? O Papa, então, desacredita e condena o rapaz pelo crime de heresia, e ele então é queimado na fogueira. Giordano Bruno. Um tempo depois, vai surgir outro astrônomo, Galileu Galilei, 1564 a 1642. Então, Galileu Galilei, ele era um cientista que ele vai então comprovar a teoria do heliocentrismo. Por quê? Porque ele vai desenvolver um telescópio que vai possibilitar então a visualização dos astros, mostrando a Terra como um astro igual aos demais, e que todos esses astros então giram em torno da Terra. Galilei vai ser convidado a se explicar. Ele vai para o julgamento no Tribunal da Inquisição, só que lá no Tribunal da Inquisição ele percebeu que se ele confirmasse a sua teoria, ia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Giordano Bruno. O que ele faz então? Ele nega a sua teoria, mesmo sabendo que estava certo. Ele negou a sua teoria e ele então conseguiu se livrar de ter sido morto na fogueira. Foi esperto ele. Entendido então essa primeira parte do renascimento científico, onde ele aborda sobre a teoria do heliocentrismo se contrapondo à teoria do geocentrismo. Também durante o renascimento científico vai ganhar destaque também um médico chamado de Andreas Vesalius. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um documento chamado de Humanus Corporis Fabrica, em 1543. Esse Humanus Corporis Fabrica vai ser a descrição mais completa e detalhada da anatomia humana. Então ele vai destrinchar o corpo humano no ano de 1543.
Todo esse desenvolvimento do renascimento científico desse período, ainda hoje, ele influencia as ciências nos nossos tempos atuais. Ele serve de base, ele serve de modelo ainda para que muitos campos da ciência se tenham como base, como noção de estudos, esses princípios que foram desenvolvidos neste período. Pois bem, página 274, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, agora nós vamos falar de religião, e a Reforma Protestante, ela acontece no mesmo tempo que o Renascimento. Enquanto o Renascimento, como vocês já aprenderam, ele acontece na Itália, e se espalha para vários países da Europa, o movimento das reformas, que é colocado como um movimento que não só é religioso, ele é um movimento político e religioso. Ele acontece onde hoje é a Alemanha, E ele também vai abalar as verdades defendidas pela Igreja Católica. E quais foram, então, as motivações? O que levou a contestar as verdades defendidas pela Igreja Católica? Primeira foi na ordem política. Segundo, a ordem social. Terceiro, a economia. E, por último, a ordem cultural. Então, não foi só motivado pela religião em si, mas foi pela política, que a gente vai explicar, pela sociedade, mudanças na sociedade, mudanças na economia e mudanças na forma de pensar das pessoas, justamente, que é trazido pelo Renascimento. Então, as mudanças, motivações para a reforma. Primeiro, no campo político. A gente sabe que a Igreja Católica era a maior detentora de poder, de riqueza e de terra durante a Idade Média. E isso, na época da formação das monarquias nacionais, Inglaterra, França, isso gerava um certo conflito de interesses. O rei, querendo se fortalecer e querendo ter mais poder, a Igreja ficava dando um limite, um contraponto. Então, para diminuir o poder da Igreja Católica, os reis apoiaram a Reforma Protestante. Depois, na ordem econômica, com os burgueses, a nova classe social, a Igreja atrapalhava os seus negócios. Atrapalhava como? Primeiro, porque ela proibia a usura. O que é usura? Já disse para você já sabe. Que é emprestar dinheiro a juros, porque o tempo era de Deus, o tempo não é do homem. E ela também limitava o lucro. Ela também dizia que todas as mercadorias tinham que ter um preço justo e os burgueses queriam quanto mais lucro, melhor. Também no campo político, a Igreja Católica, ela arrecadava os impostos nos estados, na Alemanha. Nós estamos na Alemanha. Arrecadava os impostos. Todo aquele dinheiro era levado para Roma. Esse dinheiro fazia falta nessas regiões. Então, isso empobrecia esses reinos que eram independentes. Certo? E a população em si, a população em geral, a sociedade em si, ela se incomodava, ela reclamava que havia um intenso comércio de relíquias. Olha, a Igreja Católica vendia pedaços de madeira, dizendo que era parte da cruz que Jesus foi crucificado. Vendia túnica, dizendo que era parte do pano que Jesus foi embrulhado. Então, e mais gravemente, os padres não respeitavam os celibatos. O que era não respeitar o celibato? Celibato é que todo padre é obrigado a não ter relação sexual. E os padres, nessa época, na Alemanha, estavam nem aí. Eles iam por bordéis, faziam tudo de certa maneira aberta. E a venda das indulgências. Lá na frente a gente vai ver que a venda das indulgências foi o estopim
da Reforma Protestante. O que é a venda das indulgências? É o perdão dos pecados. Então, eu imagino que você fez tudo de errado, você pecou, você ia lá no padre e você comprava o perdão dos pecados por uma certa quantia de dinheiro. Até os seus parentes que já estavam mortos, você poderia comprar o perdão dos seus pecados. Então, era assim o ambiente, essas foram as motivações da Reforma Protestante, e desde 1369 já haviam pensadores, pessoas que queriam reformar a Igreja Católica. Por quê? Porque isso, é claro, que afastava os ensinamentos de Jesus Cristo. A Igreja Católica estava se afastando dos ensinamentos de Jesus Cristo. É aí que vão surgir, neste ambiente, duas figuras que vão anteceder Martinho Lutero, que vai ser John Wycliffe e John Huss. Os dois foram condenados à fogueira, os dois eles foram para o Tribunal da Inquisição, foram julgados, e os dois condenavam essas práticas da igreja. John Wycliffe, de 1320 a 1384, ele condenava principalmente a opulência, que a opulência é a ostentação lá da igreja e a corrupção do clero. E John Huss era a cobiça da igreja católica e o desregramento. Não tinham limites para ele. Bebiam, sabe, faziam todas as coisas que uma pessoa mundana, ok? E aí, depois de John Wycliffe e John Huss, a gente vem para Martinho Lutero propriamente dito. Então, Martinho Lutero, onde ele surge? Ele surge na Alemanha. O que era a Alemanha? A Alemanha era um feudo, como todos os feudos da Europa nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Só que ele era, como toda a Idade Média, de religião católica, o clero tinha o poder e ele era muito rico e poderoso. A Alemanha em si, politicamente, ela era formada por condados, ducados, principados e cidades independentes. Eram independentes. Isso limitava muito o poder do imperador. Do imperador, de uma maneira geral, ele não tinha tanto poder, porque essas regiões eram todas independentes. Isso fazia com que até mesmo o clero tivesse mais autonomia do que outras partes da Europa. Então o clero, ele esbanjava, lavava a burra nessas regiões, porque não tinha um poder central, certo? O clero era o poder mais nessa região. E isso fazia com que politicamente a Alemanha se encontrasse dividida e economicamente explorada por esse clero. Isso é um ambiente frutífero demais para uma revolta, para uma mudança na situação. É aí que vai surgir Lutero. Quem era Lutero? Lutero, ele estudou direito, seguindo as orientações do pai dele, mas a vocação dele era ser religioso. Tanto é que ele sai e vai estudar a teologia. Estudando teologia, ele se torna um monge agostiniano, e ele, para fugir dos pecados, ele se martiriza, ele se autoflagela. Ele era meio perturbado, porque ele estava vendo as coisas, mas o ambiente era tão carregado pela ideologia do católico que ele se sentia culpado por ver os erros e não poder se revoltar contra aquilo. Até que ele vai então começar a se manifestar contra essa situação. Quando ela começa a ficar mais escancarada, porque o Papa no período era o Papa Leão X. Ele vai ordenar que os dominicanos, que era a classe aceita a qual pertencia o Martinho Lutero, comecem a cobrar, a vender indulgências para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro lá em Roma. Então isso vai ficar
a cargo da figura do John, cadê o nome dele? Do João Tetzel. João Tetzel, então, ele vai começar a vender indulgências. As pessoas vão deixar de comer, as pessoas vão deixar de se vestir para comprar as indulgências. Isso vai ser um absurdo para Martinho Lutero, até que ele vai, no ano próximo do ano de 1520, de uma forma de se revoltar contra essa situação, pregar na frente da igreja, como é o nome da igreja? Da igreja de Wittenberg, as 95 teses. As 95 teses eram a forma que Lutero se expressou para mostrar insatisfação contra a venda das indulgências. Por isso que as indulgências foram o estopim da reforma protestante. Essas 95 teses, elas se popularizaram, depois elas foram traduzidas para o alemão, propriamente para o latim. E o que o Papa fez, então? Ele chama Martinho Lutero, diz que tem que queimar todos os seus escritos e ele tem 60 dias para se retratar, para pedir desculpa por aquilo que ele havia feito. Porém, no Natal do ano de 1520, o que ele faz, Martinho Lutero? Ele vai rasgar a bula papal. Rasga a bula papal. O que é a bula papal? É aquilo que é a lei. Vamos dizer que é a intimação do Papa para ele resolver tudo isso. Ele é excomungado da Igreja Católica e no ano de 1591, o imperador do Sacro Império Romano Germano, Carlos V, vai convocar a Dieta de Worms. Então essa assembleia se reúne todos os príncipes dos principados, dos condados, e vão condenar Martinho Lutero por heresia, obrigar ele a queimar, vão queimar todos os seus escritos, mas ele vai ser absolvido de ser queimado na fogueira. Nesse meio termo, ele vai se refugiar no castelo, ficar escondido e vai traduzir a Bíblia para o alemão, permitindo que muitas pessoas tivessem conhecimento da palavra de Deus por conta própria, não precisasse mais do intermediário. E vai ser neste momento que Lutero vai, então, criar suas igrejas e vai elaborar uma nova doutrina, a doutrina luterana, que só tem 6 itens. Vamos lá. Primeiro, a justificação pela fé. Ele vai dizer que somente a fé em Deus é necessário para salvar o homem. A 2, a Bíblia é a única fonte de verdade.